Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de um pioneiro da aeronáutica que foi totalmente esquecido aqui no Brasil, Júlio César Ribeiro de Souza. Ele nasceu na então província do Grão-Pará em 1843. Ali ele estudou num seminário e foi terminar seus estudos no Rio de Janeiro, na Escola Militar. Na Escola Militar, ele foi para a Guerra do Paraguai, em onde teve o primeiro contato com balões, que eram usados como balões de observação. Ele serviu no terceiro batalhão de artilharia a pé na Guerra do Paraguai. E lá ele teve contato com esses balões e ficou obcecado pelo voo do balão. E na Europa também já se usava balões, todo mundo já pensava na dirigibilidade dos balões. Então ele pensou no seguinte: vou também entrar nessa e vou pesquisar a dirigibilidade dos balões. Ele começou pesquisando o voo plano dos pássaros, mas não qualquer pássaro. Ele começou a observar os urubus. Ele olhava os urubus e fazia testes com boias dentro do rio para ver a flutuabilidade das boias. Ele comparava isso com um balão. No dia 1º de agosto de 1880, no jornal A Província do Pará, ele apresentou o estudo e memória sobre a navegação aérea. E no extinto Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, no ano seguinte, ele apresentou esses estudos. Mas o problema dele é que ele era extremamente arrogante. E ele acreditava piamente que o homem também podia voar. Para convencer o pessoal do Instituto Politécnico, ele conversou primeiro com André Rebouças, que era um dos maiores engenheiros do Império. O André Rebouças viu que ele só era arrogante, não tinha nenhum conhecimento realmente científico. E André Rebouças tratou ele como um maluco. Até existe o comentário que diz que, meu filho, você bateu na porta errada. O hospício fica do outro lado da cidade. Mas isso não deixou o cara chateado, nem acabou com a sua arrogância. Ele encontrou nesse meio o Barão de Tefé, que o Barão de Tefé ele era o chefe também lá do Instituto, e ele achou que a ideia dele não era tão doida assim e só podia ser concluída fazendo um teste real. E ele acreditava nesse teste, porque ele dizia que o avião não, no caso, o aeroplano dele seria uma mistura de um avião e um balão. Seria como o voo de um pássaro de cabeça para baixo, cheio de hidrogênio. Isso já bastou para o pessoal achar ele meio estranho. Ele conseguiu uma verba para ir para a França, e na França ele foi construir o seu balão. Em 1881, ele construiu o balão e apresentou na Sociedade Francesa de Navegação Aérea. No mesmo ano, o balão ficou pronto nas oficinas mais prestigiadas da França. Esse balão tinha 10 metros de comprimento, 2 metros de diâmetro na proa e asas e lemes horizontais. Ele tinha a forma de um fuso, que seria maior à frente e menor atrás, como os zeppelins que a gente vê agora. E deu o nome de Victoria, porque Victoria era o nome da esposa. No dia 8 e no dia 7 de novembro, o inventor testou isso com sucesso na França e teve várias pessoas que assistiram a esse teste. De volta ao Brasil, o inventor tentou conseguir mais dinheiro e apresentar isso ao imperador. Só que ele não trouxe o equipamento completo, ele só trouxe o invólucro de gás. O imperador ficou extremamente chateado com isso. Ele achou que tinha sido enganado. E os jornais da época passaram
a satirizar o evento. Ângelo Agostinho fez até uma história em quadrinho mostrando o fracasso desse evento, que aquilo tudo era para ganhar dinheiro. O imperador, ele foi tratado como um bobão, que era o exemplo do império decadente, que acreditava em qualquer um. Mas o Júlio César não se fez de rogado, né? Pediu mais dinheiro para que o invento fosse para frente. Ele conseguiu até uns 40 contos de réis para poder prosseguir no invento. Mas ele descobriu que dois franceses que tinham visto a ascensão do seu dirigível em Paris, esses caras fizeram também um dirigível que fez o percurso, o primeiro dirigível a fazer o percurso fechado e de um ponto a outro. Mas era não como o dos Santos Dumont, que depois fez esse processo com o dirigível, o número 4, se eu não me engano, que ele deu a volta na Torre Eiffel. O dos franceses foi de um ponto a outro, mas condições de tempo muito específicas. E o Júlio César foi lá, falou que foi roubado, que a patente foi violada, é considerado até um dos primeiros casos de roubo de patente aeronáutica no mundo. Então ele ficou chateado, pediu para mais dinheiro, conseguiu dinheiro com a província do Pará para fazer mais um balão, e esse balão viria para o Rio, para o seu primeiro teste, mas ele não fez isso, ele fez o teste em Belém, que seria seu primeiro voo dirigível. Ele também conseguiu um dinheiro com os empresários do Amazonas, que acreditaram no projeto. Eles acreditavam até que esse dirigível poderia ser a solução para ligar as cidades do interior do Amazonas, aquelas cidades que estavam quase isoladas, praticamente isoladas, só tinha um rio, mas os rios eram complicados de entrar, existiam rios encachoeirados, existiam seringais que eram lá dentro da selva, e eles acreditavam que com a navegação aérea, com o dirigível, poderiam levar suprimentos para esses locais. E isso facilitaria muito a vida do pessoal no Amazonas. Eles acreditaram nisso. Eles bancaram o Júlio César. Mas foi um fracasso total. O invento não deu certo. Ele não conseguiu encher o balão. Ele conseguiu encher o balão mais ou menos dentro de uma igreja, que é a igreja de Belém. Ele cobrava um dinheiro para as pessoas irem ver o balão. Aí no dia da ascensão do balão, o Instituto Politécnico do Rio ficou escandalizado, porque o acordo era fazer isso no Rio de Janeiro. Não ajudou mais, cortou as verbas. Aí ele, a contragosto, conseguiu montar, junto com o sogro, alguns amigos, o teste da ascensão, que foi um verdadeiro fracasso. Eles não conseguiram o hidrogênio, eles usaram ácido que caía dentro dos tubos, queimava os tubos. O balão virou uma sucata e ele nunca conseguiu. E com esse fracasso, o Júlio César, ele acabou caindo em desgraça. Em 1887, ele morreu pobre, esquecido, e ele morreu de uma forma até parecida como o outro balonauta, José do Patrocínio, que eu já fiz um vídeo sobre ele. E o Júlio César morre de beriberi, totalmente esquecido. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.